5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal, eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, pessoal? E aí, Prof. Bá? Qual é o tema do nosso episódio de hoje? Hoje nós vamos continuar a nossa querida série Destrinchando a Aula de Balé e vamos falar hoje sobre o centro. Olha só, eu acho que hoje é o episódio. É o episódio da animação da galera, porque eu acredito que a cada 10 bailarinos, 9 amam o centro. Eu, pelo menos, adoro o centro. Apesar de gostar também da barra, acredito que a barra é a nossa amiga, como falamos no episódio anterior. Mas o centro é aquele queridinho que todo mundo abre as asas e voa, né, Prof. Tati? Ai, que bonito isso, Prof. Bárbara. Abre as asas e voa, achei poético, sabe que eu gosto desse tipo de imagem, né? Eu sei. Né? Então, gente, o centro, ele é aquela parte da aula em que a gente dança como se estivesse no palco, certo? Então, toda a configuração do centro é como se de fato fosse um palco, e o espelho, que geralmente a gente dança em frente ao espelho, seria considerado a plateia, né? Sim. E as laterais da aula, a gente pode dizer ali que são as coxias, né? Por onde a gente entra, sai, né? Quando termina lá uma diagonal, que a gente vai falar no final também, por onde a gente tem que passar. Então, o palco é o centro e o centro é o palco. E aí é por isso que o povo se sente mais bailarino, mais bailarina, né? Não tem aquela a barreira física da barra e a proximidade com as paredes. Tudo flui melhor, né, Bá? Exatamente. E é importante a gente falar também, como a Tati falou, que o espelho, ele é considerado público, mas dentro da aula de balé, ele também é considerado um instrumento para que a gente possa observar o nosso trabalho. Como que tá a nossa colocação, como que tá os nossos braços, porque só a professora falar, eu acredito que não seria didaticamente perfeito. Quando a professora fala e você consegue se olhar e se autocorrigir, você consegue ali obter a melhor performance para aquele movimento. Então, o espelho, ele tem essa importância, e a questão das coxias também é muito importante a Tati falar isso, porque nos exames do Royal, quando são exercícios que uma executa e a outra executa, ou uma dupla executa e outra dupla executa, a gente não pode ficar atrás. Porque imagina, é como se a gente estivesse dentro do palco. Então, a gente, quando termina de executar um exercício, a gente tem que ir para o lado para não atrapalhar a visão da examinadora e também para não atrapalhar a execução da aluna. Imagina, ela tá fazendo uma coda. Aí ela tá lá girando, você tá lá atrás, do nada leva uma pernada na cabeça, na cara. Tá ali só atrapalhando, né? Então, e fora que atrapalha também a visão da examinadora de ver só aquele grupo. Então, é muito importante essa questão das coxias. É um treinamento para o palco, para os exames. E claro que para os exames do Royal a gente não utiliza espelho, como também no palco não tem espelho. Mas aquilo ali é uma questão didática, né, Prof? Para a gente poder se autoavaliar também. Sim, e auxilia muito. Porque a gente demora muito tempo para aprender a sentir com o corpo. Porque nós somos, assim, acostumados a aprender pelo olhar, né? Sim. Então, é bem importante que a professora ou o professor consiga mostrar ou no seu corpo ou com o auxílio de outro aluno mais avançado e do toque também, né? Por exemplo, hoje no início da tarde eu estava dando aula para um grupo de meninas e nós começamos a treinar as bases do que vai ser a piruete. E aí, gente, na colocação dos braços, assim, praticamente todas estavam com os cotovelos muito dobrados, né? Estavam fazendo a terceira posição dos braços, né? A terceira do Royal, que é uma mão arredondada à frente na linha do umbigo e a outra na lateral. E era uma coisa, assim, muito... O cotovelo
muito pontudo, então elas não estavam arredondando os cotovelos. Sim. Isso fazia com que elas não ativassem a musculatura dos braços e das costas. E por mais que eu falasse, eu falava, gurias, olha o braço. Que elas se olhavam no espelho, gurias, olha o braço. Sim. Porque requer, sim, a visão por muito tempo até a gente sentir, de fato, com o corpo, como é que a gente tem que fazer, né, Bá? É que é difícil, né? Imagina É. no centro, diferente da barra, e isso aqui vocês têm que concordar comigo. Que a barra, ela é nossa amiga porque se a gente sentir que tá caindo do eixo, a gente segura a barra. No centro, meu querido, você não tem quem segurar. Não tem o Espírito Santo, Jesus Cristo, que vai te ajudar, entendeu? Não. Ou você tá bem colocado, ou você tá bem colocado. Então, essa questão de você se autoavaliar e sentir o seu corpo, saber onde que é o teu eixo, é um trabalho que precisa de tempo e de prática. Então, tudo Sim. que a gente aprende na barra vai ser executado no centro. Então, igual começar da barra, o centro também começa desde um movimento mais simples, um movimento que exige menos do corpo, até um movimento que exige bastante do corpo, como os saltos, grandes saltos, diagonais, etc, né? Então, é a mesma Sim. dinâmica, até porque quando a gente sai da barra, a gente toma uma água, a gente faz um port de bras para aquecer ali para o centro, sentir o corpo, a questão da sustentabilidade, a questão do core, da questão da meia ponta, onde subir, onde encaixar, sentir os braços, aquela coisa que eu falei, né, de abrir as asas e voar. Então, você sentir mesmo ali o uso do espaço para depois você ir para exercícios mais complexos, como o adágio, que é de pura sustentação, pirueta, petit alegre e por aí vai, né? Porque daí pra frente só piora. Eita, daí é só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Gente, então, vamos começar então analisando os exercícios, Bá? Vamos. Tá? Gente, geralmente a gente começa o centro com uma aula. Aqui a gente tá dando um exemplo de uma aula ideal, Claro. certo? A gente sabe que muitas vezes numa aula de 1 hora, o ideal é 1h30, né? Em níveis mais avançados, mas muitas vezes a aula tem 1 hora e fica complicado a gente contemplar todos esses exercícios. Sim. Certo? Então, assim, a gente também vai ter que ter o bom senso e abrir a mente para saber, bom, essa semana eu vou trabalhar tais e tais exercícios, idealmente nessa ordem. Eu posso até suprir algum deles, mas essa ordem é legal por conta de respeitar as etapas, né, do aquecimento e do desenvolvimento do trabalho corporal de cada parte, né? Sim. Mas então, se a gente começar o centro com um port de bras, galeruda, port de bras, né? É a sustentação da posição e o movimento dos braços. E é algo muito, como a Prof. Bá gosta, algo muito lânguido, né, Prof. Bá? Eu também gosto muito, assim, ó, de movimento com as mãos, né? É bem importante. Boas bailarinas, tá, gente? Boas bailarinas que captam o nosso olhar. Além delas terem essa coisa artística que é um brilho no olho, uma verdade, quando elas estão dançando, tem muito a ver com braços vivos, certo? Sim. Então, assim, ó, saber usar os braços parece uma coisa simples. As pessoas se preocupam muito com perna alta, giros, enlouquecidos, mas saber usar os braços não é bolinho. É verdade. Né? Então, assim, a gente precisa desenvolver a força nos braços, tá? Eu acho que a gente trabalha muito core fazendo abdominal, trabalha muita flexibilidade, mas o trabalho de sustentação de braços, ele é meio relegado, assim, não é nem segundo, terceiro plano, né? Uhum. Quando a gente deveria, sim, fazer exercícios de força para conseguir sustentar. Sim. Né? É Às verdade. vezes a gente vê até as alunas com o braço colocado na segunda posição na barra e chega no segundo, terceiro exercício, elas não já começa a cair o cotovelo, porque elas não têm a força para sustentar o braço na segunda posição. Com certeza. E é o braço que faz a gente girar mais, né?
A gente tem Sim. pessoas que não dão a importância que o braço precisa. Se um braço é fraco, você não gira, você não salta bem, você nem sequer tem uma expressão corporal artística boa, porque eu acredito que principalmente o pessoal que tá lá na plateia do fundo, geralmente vê do meio da bailarina pra cima, né? Então, quando a bailarina ela não tem esses membros superiores bem ativados, bem bonitos, não visualmente comunica, não é né? bonito, exato, e não comunica. Então, assim, gente, tem que trabalhar a musculatura dos braços, porque os braços, musculatura que está relaxada, pesa. Sim. Certo? Então, se os braços não estiverem com os músculos ativados, acordados, vai pesar. E aí vai ser mais difícil girar, certo? Então, assim, tem que atentar a isso. E a outra coisa é a expressão dos dedos da mão. Certo, gente? A gente vê muitas vezes as bailarinas que se preocupam com o braço e não se preocupam com a mão. A mão também tem que ter energia. Sim. Né? Eu não me lembro, mas até acho que eu já falei aqui pra vocês no podcast. Não sei se foi aqui no podcast ou se foi em conversas já que eu tive com outras colegas bailarinas. Que nas minhas aulas de teatro, era uma reclamação muito frequente dos professores as nossas mãos. Que as mãos estavam mortas, as mãos não estavam vivas, as mãos estavam posicionadas de qualquer forma. E é muito difícil a gente fazer uma cena e não saber o que fazer com as mãos, né? É verdade. Porque uma cena, né, é um diálogo às vezes. Tá, e o que as suas mãos estão fazendo nesse momento? Não pode falar com a mão na cintura, com a mão no bolso, com a mão... Se a gente não está fazendo uma ação, né, por exemplo, é uma cena que eu tenho que falar com a Bárbara, enquanto isso eu pego um copo de água. Aí mas e se é uma cena que eu só falo? É difícil. É difícil. E aí a gente vê essas mãozinhas mortas. Então, eu tinha professores que falavam que antes de começar a aula, a gente tinha que bater várias palmas. Pra quê? Pra que o sangue circulasse nas mãos e nos dedos. Só que não é uma palma qualquer. É uma palma que a mão fica assim arredondada e a gente bate a palma com a borda da mão e a ponta dos dedos, a última falange. Que legal. Por quê? Porque assim a gente vai acordar os dedinhos, né? Também não é aquela palma mole. Sim. E tem a ver com aquecimento, tem a ver com acordar o corpo e fazer o sangue circular ali naquela região. E às vezes a gente não faz. Então assim, mãos expressivas é bem importante, tá, gente? Cílios expressivos, cabelos, unha, tudo nos bailarinos tem que ser expressivo. É verdade, é verdade. E o próximo, gente, pós-port de bras, que a gente sempre trabalha, tanto nos níveis, eu acredito, níveis infanto, juvenil, até os níveis avançados, são os tandis. E, consequentemente, dos tandis, nos avançados, é o centro prático e as pirouettes en dehors en dedans. E é aquela coisa, né? A gente traz da barra todo o trabalho de tandi pro centro. E eu tinha uma professora que ela falava assim, agora eu vou separar o boi das vacas. Ela adorava falar isso pra gente no tandi. Por quê? Porque o tandi, tem muita gente que não dá a devida importância a ele. Ele é um trabalho complexo de pés. Você tem que passar o pé, mantendo a posição inicial, passando por uma meia ponta. O pé está em extremo contato com o chão e ele vai da ponta e volta. E ele tem que voltar exatamente para o lugar onde ele estava. É um movimento complexo que quando a gente faz na barra, muitas vezes, dependendo da quantidade de alunos que tem aí em sala, a gente não consegue perceber esse trabalho ser desenvolvido assim de forma tão perfeita quanto a gente não percebe no centro. Quando a gente vai pro centro, primeiro que você tem que estar muito bem colocada na perna de base, você tem que executar ele muito bem, e dependendo do nível, você tem que fazer ele rápido, né? Tem uma questão da troca de peso. Eu lembro quando eu comecei a fazer as aulas de intermediário, meu Deus do céu, era cada vez mais rápido a questão do tandi, a troca de peso e a troca de pirueta pro en dehors, do en dedans pro en dehors. Então, eu acho interessante quando eu lembro que a minha professora falava que ia separar o boi das vacas, mas é exatamente isso, a gente separa quem realmente estava trabalhando na barra e quem não estava. Porque quem não estava, ela sobe em cima da ponta e encrava a unha, coitada. Ela não consegue voltar, o peso não tá 100% encaixado na perna de base. Então, tudo isso a gente consegue perceber.
a importância que a barra tem para o centro. Muita gente me pergunta, eu posso começar a aula no centro? Não, criatura. A não ser que você queira que as alunas tenham um trabalho não tão bem colocado que vai ter no centro sem barra. Porque quando a gente faz aquecimento, barra, o centro é outra coisa. A gente consegue uma consciência corporal das alunas muito maior do que a gente simplesmente centro. E aí, a pessoa não aqueceu, a não ser que seja uma aluna muito avançada, que vem vindo de várias aulas, mas fora isso, é de extrema importância o trabalho da barra para trazer para o centro. Mas tu sabe, Bá, eu com as alunas assim intermediárias, de tempos em tempos, eu gosto de fazer essa pegadinha do malandro. Ao invés de dar a barra na barra, eu dou a barra no centro. Aí é pra matar. E aí, o que acontece? Aí, quem ainda não se deu conta que faz um grand plié sentando, sim, né, deixando o seu tronco pesado, solto, aí é lá no centro com que ela vai ver que tá. Mesmo o tandi, que é o exercício, né, que nós estamos falando agora. Quem não coloca o peso da base, do meio do pé para os dedos, como a gente sempre fala, óbvio, né, gente, isso sempre procurando aquela verticalidade que a gente... A famosa árvore que a Prof. Bá nos contou, né? É verdade. Que a árvore é pro grand plié, mas a gente também pode pensar aqui, né? A gente tem que estar, então, com a parte superior do corpo muito alongada. E aí, se a criatura não coloca o peso no lugar certo, geralmente o povo coloca no calcanhar, o que acontece? O tandi, ele também não vai ficar esticado. Não. Porque o peso no calcanhar, na base, também vai ter que se distribuir, ele causa desequilíbrio, a gente vai ter que colocar o peso também na perna de trabalho. E aí fica aquele dedo que não estica. É horrível. Aquele pezinho, aquele dedinho assim, meio apoiandinho ali, sim, o eixo deslocado. É complicado, gente. Não, o grand Parece plié fácil, mas realmente eu acho difícil. Eu acho também, o grand plié no centro, aí você conseguia ver quem realmente estava fazendo o trabalho correto de quem só estava ali amassando latinha, né? A minha professora falava, minha filha, você vai amassar latinha, querida? Porque a pessoa que tava quase caindo a bunda no chão, coitado. Eita, não. Pois é, então, gente, não vamos amassar latinha. Não vamos amassar latinha. Vamos nos preparar para chegar nesse centro e arrasar nesses tandis, né? É muito importante, gente, trabalho de pés. Vai preparar para as pontas. Sim. Tá? Precisa. A aluna que não sabe usar o seu pé durante um tandi, durante um glissé, durante um GT, um grand battuman, vai complicar, porque ela não desenvolveu o controle e a força necessária para o uso de sapatilhas de pontas. E para tudo então, também, muita né? atenção. Porque a gente vem aqui pro adágio. O adágio é o quê? É o adágio da barra, é o développé, é o promenade, é o balance. Então, a gente fazendo um bom trabalho de barra, a gente traz pro centro. É agora que são elas, né? Imagina toda a sustentação que você trabalhou, trazer pro centro sem nenhuma barra, só ali com o conhecimento do teu peso, distribuindo bem, fazendo o off-balance. Que eu acredito que o adágio é quase uma lei da física do balé. Porque é incrível como a gente consegue, né? Tá numa meia pontinha lá, subir a perna. E com uma cara de paisagem, né, gente? Nossa senhora. Porque qual é um dos maiores méritos das bailarinas dos bailarinos? É fazerem coisas difíceis com carinha de quem é. Nasci, acordei e já comecei a fazer este arabesque para sair da cama, entendeu? Exato. É isso. Exato. Gente, imagina. Fazer bem com carinha de fazendo panchê até chorando. Pelo amor de Deus que eu não caia. Voltando e tendo que deixar a perna do arabesque lá. Mas tá louco. Tremendo tudo, suando. Deus o livre. Mas é de muita importância, né, gente? Porque quando você está muito bem colocada, você consegue fazer esse mesmo movimento em pontas. Você consegue ter um trabalho de sustentação muito melhor. Então, tudo é válido, né? Tudo que a gente faz na barra, no centro, é muito válido pra gente levar pra um palco, pra uma apresentação, pra um festival. É pra isso que a gente faz tanta aula, é pra isso que são tantas horas de treinos. É pra trabalhar mesmo o corpo. Porque tudo no balé é prática. Eu acredito que mesmo as pessoas que nascem com certas facilidades, ainda assim precisa praticar, né, Tati? Não tem como a gente trazer
Porque no dia a dia o corpo não é como é no balé, né? Então exato. a gente precisa saber como usar. Outra coisa, Bá, que eu acho importante a gente falar sobre os adágios é que a gente também tem que, além dessa parte técnica, tem essa questão das energias, né? O adágio é uma energia mais flow, assim. E aí a gente precisa preencher a música com movimento. Sim. Certo? Então, é óbvio, nos alegros, a dinâmica é outra. É tudo muito mais rápido, são os choquezinhos ali. O chão parece que tá pegando fogo. Sim. Né? É outra energia. E o adágio não. É o chão, a gente empurrando o chão e o chão nos empurrando para cima, né? Sim. E os braços lá desenhando o espaço. Então, tem essa conexão com a música que a gente tem que buscar bastante também. Sim. Que aí vai dar a diferença do lado artístico, certo? É porque o adágio é um movimento muito... igual um chiclete, sabe o chiclete que você pisa nele, aí você tira o pé do chão e ele vai ainda indo, esticando. Eu sempre imaginei o adágio como um chiclete. É uma coisa que nunca acaba, assim, ó, a elasticidade dele. O movimento é muito contínuo. Vai. É igual a música, é uma conexão muito grande, né? Que tem esses exercícios com a música. O allegro com música de allegro, o adágio com músicas de adágio. É incrível como que tudo tá conectado. Verdade. Gente, seguindo então os trabalhos agora de pirouette. Oh my God. Ou você ama ou você odeia. Ai, pois é. Eu tô meio em cima do muro, sabe? Eu, na minha época de aluna, eu odiava, gente. Porque assim, ó, meu eixo... até hoje eu tô meio que procurando ele. Ele continua se escondendo de mim, esse tal de eixo aí. Entendeu? E aí aquela coisa, como qualquer coisa na vida, como aprender matemática e português, se a gente tem uma dificuldade, a gente acaba se afastando daquilo, porque aquilo deixa de fazer sentido. Então, assim, ó, eu acho que nós, como professoras, a gente tem, desde as séries bem iniciais, desconstruir essa ideia que é, de fato, tipo, quando a gente tem uma dificuldade, aí a criança bloqueia aquilo, o adolescente bloqueia aquilo, Sim. O adulto bloqueia aquilo. E não, gente, então, pensa, quando a gente é criança, as meninas vão se identificar que a gente bota uma saia rodada, e o que a gente faz? A gente gira, puxem da memória da infância de vocês. É verdade. Quando é que vocês estavam com uma saia, assim, não pensa no balé, pensa na vida, colocou uma saia bem rodada. Gira, aquela saia que levanta é o máximo. Todas as crianças gostam de fazer isso, É gente. muito legal. E lá a gente não tem medo de girar, não tem medo de cair. Só que com o tempo a gente vai ficando com esse medo de girar, né? Com esse medo da tontura, com esse medo de cair. Não é medo de girar, né? É medo daquilo que o giro pode provocar. Só que uma das primeiras coisas que a gente precisa se despojar é desse medo de cair. É verdade. Né? Então, se desde pequenininha, eu gosto muito de fazer no chão com as bem pequenininhas, com as baby, que eu chamo da bananinha à milanesa, que elas têm, né, deitadas com os braços esticados para cima e as pernas esticadas e pontinho de pé, rolar, porque quando elas levantam, elas sentem a tontura. Sim. E aí eu falo, levantou, plim, a bananinha se transformou numa bailarina pose, que a gente tem que meio que acostumar o cérebro com a tontura e parar de ter esse medo. Se a gente conseguir evitar, aí a gente vai encaixando as partes técnicas, vai colocando ponto fixo, o braço, que a dinâmica na hora de fechar vai ajudar. A força, se eu já trabalhei lá a minha meia ponta desde a barra, né, num pé só, nos balance, fazendo passê, já é meio caminho andado. Né? Aí eu vou ter que descobrir as formas de dar um impulso para esse meu giro. Lembrar que o eixo, se eu trabalhei meu core desde o início, eu vou saber lá que o espaço entre as minhas costelas vai estar mais fechadinho, que o meu abdômen vai estar encaixado, né? Lembrando que o core não é só abdômen, tá, gente? O core é quadril também, tá? E é costas, a gente só pensa na parte da frente, mas não é. Exato. Né? Então, é uma série de coisas que vão ajudar a gente a ficar amiga da pirueta. Quem tem facilidade
Hashtag inveja branca. Inveja Queria branca. ter nascido assim. Mas não é nessa encarnação, né, amigo? É que a pirueta é uma questão muito de prática. Eu acredito assim, se você quer ser uma bailarina, a identificação de uma bailarina é quando ela gira, né? Não é só pela flexibilidade. Sim. A identificação do balé é algo que tem em outras danças eu quase não vejo, é a questão dos giros, andeor, andedã, a pirueta bem colocada, bem técnica, igual é no balé. Então, assim, quem tem a oportunidade de fazer balé desde cedo, ela consegue ter um giro melhor, porque pratica mais tempo, e ela aprende de forma desmembrada, que foi o que a Tati falou. Você trabalha abdômen, você trabalha os braços, as costas, você trabalha movimento de cabeça, que é muito importante, eu acredito que é um dos movimentos mais importantes. Você trabalha a colocação dos pés, a colocação do retiré-passé, então tudo isso você trabalha de forma desmembrada, quando chega na pirueta fica fácil. Agora, para a bailarina que é adulta, que começou mais tarde, dá pra fazer? Claro que dá. Só que vai exigir um pouco mais. Não é do dia pra noite. Eu acredito que no mundo que vivemos, né, Tati? O pessoal tá muito acelerado. Sim. O pessoal quer as coisas pra ontem. E, gente, isso não vai acontecer. Principalmente na pirueta. A pirueta é uma coisa de trabalho. É uma prática. E é uma prática, eu acredito, diária. Porque mesmo as minhas alunas que só me veem 2, 3 vezes na semana, eu falo, gente, tem um espaço em casa. Compra um linóleo. Vai fazer uns exercícios, um exercício de giro simples, pede pra mim movimento que eu passo pra vocês fazerem em casa, é a melhor coisa que tem pra você alcançar mais rápido, entre aspas, é com a dedicação. Não tem pra onde correr. É verdade. Eu vejo muita ansiedade do pessoal com isso. Ai, prof, mas é porque o fulano consegue, eu não consigo. Não se compare. Porque o fulano, muitas vezes, tá praticando há mais tempo. O fulano tá fazendo mais aula, ele treina mais horas, ele nasceu com uma facilidade. E tem gente que nasce também com facilidade, né, gente? Vamos combinar que tem gente que nunca, né? É aquilo. Tenho certeza que quem tá nos ouvindo, às vezes tem uma dificuldade louca pra flexibilidade de fazer o espacato, e aí vem um amigo, uma amiga que nunca na vida dançou balé e abre as pernas, não sente nada. Tem os tendão tudo bonitinho. Tem coisas. Exato. Óbvio. Isso é uma coisa muito mais simples. Uma pirueta requer muito mais outros fatores pra dar certo. Mas tem gente que tem um eixo natural, que naturalmente, instintivamente consegue colocar o corpo na posição correta. Entendeu? Mas são exceções, né, Bá? Claro. Então não dá pra querer se comparar. É querer fazer aquela coisa, né, Tati, de você... Eu, por exemplo, eu não tive muita facilidade pra girar pirueta, mas eu tinha muita facilidade de pôr debrar de expressão corporal. Eu nunca tive vergonha de me apresentar em público, em apresentação. Então, isso era uma facilidade minha. Se agarra na sua facilidade, que o resto fica mais fácil e fica até mais gostoso de você se desafiar a fazer algo que não é tão fácil pra você. Porque não tem como você entrar no balé e... eu sou a melhor. Não, queridos. Se o seu nome não é Marianela, Zakharova ou Zipova, não é bem assim, humildade, entendeu? tá? Vamos descer do céu. Isso. E outra coisa que eu acho bem importante a gente falar sobre as piruetas, que é uma coisa que eu falo sempre para as minhas alunas. Se a gente, desde o primeiro exercício da barra, a gente vai fazer o Tandi, vai fazer uma extensão Devan, aí isso varia na metodologia, tá? Mas, por exemplo, no Royal, Devan, a cabeça é fora da barra, que a gente posiciona. Lá se conta cabeça reta, derrière, cabeça fora da barra, tá? Então, coloca a cabeça em todas essas extensões. Port de bras, solta o pescoço. Se a gente não solta ou posiciona a cabeça e o pescoço desde o primeiro exercício, se eu fizer uma barra que a minha cabeça está reta o tempo todo para frente, o que vai gerar? Vai gerar uma tensão no meu pescoço, nos meus ombros. E aí, para soltar o pescoço na hora de girar e de fazer o ponto fixo, não vai rolar. Não vai rolar. Porque eu não trabalhei o meu pescoço, eu não trabalhei a cervical ali tá toda tensa. Tem que cuidar. Então, tem que fazer uma barra dançada, soltando o pescoço desde o início. Vocês viram que a lista é grande do tem que. A gente tá falando do ideal. Tem que ter paciência. Cada aula é um degrauzinho que a gente vai subindo. Sim. Às vezes a gente tropeça e volta lá pros primeiros degraus. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Né?
E por fim, mas não menos importante, nós vamos falar sobre os alegros. E alegros tem várias variações, né, prof? Tem o petit alegro, os meio alegros, as baterias, os grand alegros, as diagonais, enfim. E depende também do nível, né? Porque quando são crianças, a gente começa ali num sauté, um jump, lips, exercícios mais simples, né? Tudo muito adaptado, para depois ir chegando nessa aula ideal, né? Mas tudo começa num sauté mais simples, exercícios que a gente dá imagens, materiais, para que elas comecem a entender e a estudar o próprio corpo e a entenderem a questão do uso do espaço, porque um salto no lugar é uma coisa. Agora, quando você tem que saltar se movimentando e saindo do lugar, você tem que ter muita noção, né, Tati? Então, sim. Fica aí E mais uma vez, é o uso dos pés. Que nos impulsiona, galera? É usar a meia ponta, empurrar o chão com a meia ponta, que é o que vai nos dar o impulso, além do uso dos braços também. Sim. Tá? Mas saber controlar esse corpo, a verticalidade desse tronco, porque no geral, quando 95% das crianças, quando dobram as pernas, seja no sauté na primeira posição ou num jump, que é em sexta, ou pés paralelos, a criança dobra os joelhos e coloca o bumbum para trás, né? É uma coisa, então assim, tem que ter esse controle do tronco e pros pequenos e pros níveis intermediários e avançados, né, Bah? Os petit alegros, eles são rápidos, muito rápidos. Igual então, a música, são saltos, né? Não são saltos que nós vamos mostrar a capacidade da altura. A gente vai mostrar o trabalho de velocidade das pernas, né? Muitos pulos cruzando as coxas no ar, certo? Não é o pé. Por que é a coxa? Porque se eu pensar em cruzar a coxa, eu vou cruzar toda a minha perna. É verdade. A coxa tá lá em cima, lá perto do quadril. Se eu pensar no pé, fica aquela coisa que as pessoas ficam meio se enroscando os pés ali e a perna não se mexe. É verdade. Entendeu? Então pensa na coxa, né? E essa questão da agilidade a gente também começa trabalhando desde a barra nos frappés, nos petit battements, nos serrés. Tudo isso é trabalhado pra gente ganhar agilidade pro centro, pra executar saltos tanto pequenos quanto meio saltos, né? Porque você sabe que quando a gente começa ali nos entrées, chat, quatre, trois, cinq, six, já é uma dor de cabeça, né? Deus do livro. Aí vem esse sonho não sei o que, esse sonho de não sei o que, esse sonho de... Aí você fica, meu Deus do céu, não acaba nunca esses alegros. Mas tudo tem um porquê, gente. Você vai fazer, principalmente os homens, se vocês vão executar variações de repertórios, vocês imaginam o nível técnico que é uma variação masculina. Então imagina o trabalho de alegro que os meninos têm que ter, né? São acrobacias, agilidade com os pés, saltos muito altos. Então tudo isso é trabalhado nos alegros. Não que as meninas não façam, as meninas fazem também. Mas eu acredito que para o corpo masculino isso é muito exigido por conta das variações e das codas masculinas. Que geralmente são sempre esses saltos muito altos, são sempre acrobacias. Eu acho lindo demais aquelas codas masculinas, muito bonito. E cada petit, meio e alegro é de acordo com a sua música. Então, como a Tati falou, os petits não é visando a altura ou a forma que necessita para usar o espaço. Na verdade, a maioria dos petits você faz ali num pequeno espaço, mas de forma ágil. A bateria é a mesma coisa. E quando vai chegando nos meios e nos grandes alegros, já são sissones, saltos maiores, padechás, grand GTs com développé. São saltos que necessitam de espaço e precisa que a música seja mais lânguida, uma valsa, algo que não seja tão devagar igual um adágio, mas que também dê espaço para a execução do movimento, né? Então... Exato. A música mais lenta, né, Bah? Por exemplo, dos granalegros, é isso que eu falo para as alunas, gente. A música é mais lenta e a gente precisa segurar no lustre, porque fazer um pulo no qual eu tenho que tentar a máxima sustentação no ar, né? Não é pra qualquer um, bebê. Complicado. Eu digo que bailarina e bailarinas são muito, assim, incríveis, porque a gente
A gente desafia a física, a gravidade, desafiamos várias coisas, né, pra execução. A NASA que nos estude, tá entendendo? NASA que nos estude. Subir em pontas, então, mas meu Deus do céu. E, gente, pra gente finalizar, louca. nos níveis avançados, a gente tem também, em alguns modelos de aulas, as codas e as diagonais, né, Tati? Isso, exatamente. Então, gente, nas codas e nas diagonais, a gente então trabalha os deslocamentos, né? Esses deslocamentos podem ter saltos e também podem envolver os turns. Exato. Os giros, né, gente? Então, temos os poses en tourneux, temos os chaînés, vários, mesmo nos níveis mais iniciais, né? A gente tem o skip turn, né? Que na verdade é o step hop. É verdade. Então, assim, tudo isso a gente já tá aprendendo a usar o ponto fixo com deslocamento, que depois vão virar giros mais elaborados. Mas que é bem importante a gente executar, porque são giros que, principalmente nos repertórios, quase sempre existe, né? Principalmente nos solos, sempre vai ter uma diagonal. Com os turns, com os girinhos. Não que a gente não faça diagonais com as turmas pequenas, não é a questão, esse não é o ponto. O ponto é que quando a gente vai chegando num nível avançado, a gente vai colocando execução de exercícios mais avançados e mais complexos. Mas é claro que numa aulinha de baby, de pre-prime, de prime, os níveis primários, a gente coloca exercícios de diagonal até para as alunas terem uma noção do que é andar em diagonal. E daí, geralmente, a gente coloca fitinha, né, para botar ali no linóleo para elas entenderem o que é a diagonal. Isso. Andar em meias Uma florzinha no final. Isso. Um bichinho de pelúcia. Então, elas vão caminhar na pontinha do pé de salto alto por essa diagonal até chegar ao fim. Eu acho bem importante com as crianças pequenas aprender a usar essa linha da diagonal, aprender a fazer o deslocamento, esse caminho. Depois que elas estiverem acostumadas com esse uso, que daí a exploração de um espaço específico dentro da sala, que isso é muito importante, aí a gente começa a colocar os passinhos. E aí vai variando, quando as crianças já estão acostumadas com essa trajetória, vamos dizer assim. Gente, uma pausa dramática aqui só pra exemplificar um exercício prático que a Tati fez, que eu adorei. Ela colocou, gente, uma aula temática de Páscoa, olha que interessante. A Tati colocou um monte de cenourinha, você lembra, amiga, em zigue-zague? Claro que eu lembro, né, gata? Inclusive, eu já renovei meu estoque de cenouras pra esse ano, tá me entendendo? Cenourinha de papel, né, gente? As que eu comprei agora, elas são assim, meio um isoporzinho, uma coisa assim. Chiquérrima. E eu achei muito legal, porque imagina, são diagonais que as meninas têm que ir andando pela sala, e daí vão trocando a direção. E isso daí já ensina as alunas menores a irem trocando as direções na sala. E elas aprendem também o uso do espaço. Então foi assim, ó, um exercício que eu tive a oportunidade, graças a Deus, de entrar sem querer na aula dela e assistir esse exercício. Foi muito legal. E até hoje eu uso esse exercício, eu adoro. Viu? Não é à toa que ela é minha amiga, viu, gente? Adeus, puxa a saca, puxa. É verdade. Não é nem puxa saco, é puxa saca. É verdade. Ô, Tati, e a coda? O que você acha da coda? Pra mim, assim, sempre foi um terror. Porque quando a minha professora falava, vamos fazer agora estilo aquele manege, que é em círculo, que você tinha que girar em círculo, aquilo ali pra mim, meu Deus do céu. Gente, vale a misericórdia. Isso daí não é de Deus, gente. Porque assim, ó, eu achava que botar um ponto fixo na diagonal, ficar na mesma trajetória era difícil. Aí vai fazer esse negócio aí do manege. Gente do céu, mudar de ponto fixo o tempo todo. Aí assim, ó, realmente, eu acho que daí, não sei nem se nível intermediário dá pra fazer, Mar. Não, eu acho porque é uma coisa que requer, além do controle do seu próprio corpo, a gente precisa ter uma noção espacial, porque a gente tem que posicionar esse corpo em relação ao espaço de formas diferentes, muito rápida. Sim. Troca. Então, além do ponto fixo, tem a questão de onde a gente vai pisar. É verdade. Porque cada pisada vai influenciar. Então, assim, ó, é muito elaborado, Jesus. É pra matar. Deus livre, me deu até um suor aqui. É pra matar. Eu acredito que são os exercícios mais difíceis, o manege e o fouetté. Mas é aquilo que a gente falou, gente. Tudo é prática, tudo vem ao seu tempo. É igual nos próximos episódios que nós vamos falar sobre as pontas e as variações.
tudo é ao seu tempo, tudo a gente pode adaptar para depois chegar no nível ideal, não é verdade, Tati? É isso aí, devagar, sem ansiedade, porque a gente já tem ansiedade em todas as outras esferas da nossa vida. Aí então assim, vamos respirar fundo e pensa, não, na minha aula de balé, eu vou relaxar o meu coração. Relaxar, a gente quer dizer assim, de não se cobrar, não se frustrar porque não conseguiu das primeiras vezes, né? A gente vai se empenhar, mas vai saber que não é de primeira. Exatamente. Que a gente consegue realizar os movimentos, né? Exatamente. E curtir o centro, gente. Aproveita que é a parte da aula que a gente pode se expressar. Então se expressem, dancem e curtam, né? A gente fica muito preso técnica e esquece que o principal é a gente desfrutar do momento da aula, né? Aí é tão bom para além do sentimento de dever cumprido, eu acho que é bom a gente tentar fazer um exercício, é uma coisa meio doida, mas assim, pensar, será que eu gostaria de me assistir? Será que eu gostaria de assistir a eu mesma dançando? Sim. Será que eu ia conseguir transmitir alguma coisa? Com certeza. E assim, a gente tem que... quando é de verdade, a gente sente e quem tá nos assistindo sente. É verdade. Né? Óbvio, a verdade, ela não vem assim, um dia senti essa tal de verdade aí. Não, é a prática. Quando a gente se sente segura naquilo que a gente tá fazendo. Por isso que eu acho legal determinadas sequências a gente repetir por aulas. Porque quando a gente sente segurança, daí parece que sim, que a gente consegue dar um colorido especial pra nossa dança. Daí a gente sente essa verdade. É verdade. Mas pra isso a gente precisa treinar, né? Com certeza. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio do 5678 Podcast. Deixa aqui nos comentários qual exercício do centro você mais gosta de fazer na sua aula de balé. E não deixa de seguir o nosso Instagram, o perfil é o @567-8podcast. É isso aí, gente. Se manifestem, nos sigam, nos deem estrelinhas e mandem um oi, façam um comentário. Digam se gostaram, se não gostaram, se odiaram. Não, por favor, gente, não odeiem, tá? Tenham um bom coração. Só amem mesmo. Não, a gente tá brincando, mas se manifestem, tá? A opinião de vocês é muito importante pra gente, né, Vá? É verdade. Então é isso, pessoal. Valeu! Valeu, beijo, tchau, tchau.